Olá a todos, saudações. Na videoaula de hoje vamos abordar a metodologia VLSM, aplicada a um cenário hipotético. O objetivo é mostrar como desenvolver a técnica dentro de um exemplo prático. Para isso, vamos aproveitar os dispositivos colocados no cenário dado. Então, nós temos aqui 4 switches, cada um deles representando uma determinada rede, cada rede uma determinada área. Temos aqui o nosso roteador, que permitirá que alcancemos um servidor que hipoteticamente está aqui na nossa internet. Então, para tanto, vamos começar a nomear os nossos dispositivos de acordo com os nossos departamentos. Então, temos aqui o nosso departamento de desenvolvimento. Temos o nosso departamento aqui de produção, o departamento de suporte, nosso departamento aqui da coordenação. E aqui temos a nossa internet. Muito bem. Vamos agora identificar cada um dos nossos dispositivos. Então, clicamos nos dispositivos e uma das maneiras é virmos aqui no ambiente de configuração e mudarmos o display name para switch do desenvolvimento. E aqui o hostname também switch desenvolvimento. Esse display name é como se nós colocássemos um papelzinho, um post-it, e rotulássemos o dispositivo. Esse hostname aqui ele vai aparecer dentro do ambiente de configuração do próprio dispositivo. Ele que tinha aqui um prompt switch genérico, mudou para a suíte de desenvolvimento como nós colocamos. Isso aqui é para a gente treinar um pouco aqueles comandos básicos que vocês já devem ter recebido. Então, portanto, vamos mudar aqui esse outro switch da mesma forma. Vamos mudar o display name dele para switch da produção. E aqui o hostname dele para switch da produção também. Lembrando sempre que esse hostname aqui, ele fica dentro da configuração do próprio switch. Muito bem. Para esse aqui, o switch de suporte, nós vamos entrar aqui no CLI. Estamos no ambiente do usuário normal. Com o comando enable, entramos no ambiente do usuário privilegiado. Com o comando configure terminal, entramos no ambiente global de configuração do switch. Portanto, aqui vamos digitar o comando hostname e vamos mudar o nome para switch do suporte. Vejam que o prompt mudou para switch genérico, de switch genérico para switch suporte. Vamos dar um end e aqui WR para gravarmos essa configuração. Muito bem. Para que a gente mude aqui, vamos entrar no ambiente de configuração dele e mudar aqui o display name dele para switch do suporte. Muito bem. Podemos fazer isso com o roteador também. O nosso roteador aqui vai ser o roteador da AIEC. Vamos mudar aqui o nome pela linha de comando. Temos que entrar no ambiente de configuração do usuário privilegiado. Caso a gente digite o nome errado, ele tentará traduzir esse nome através do DNS do próprio roteador. Isso levará de 70 a 90 segundos. Para que a gente acelere o processo, clique em Fast Forward Time no ambiente aqui do nosso Packet Tracer e aí você voltando novamente, ele nos devolve o prompt normal. Então vamos dar agora o comando correto, enable, configure terminal e aqui hostname RAIEC. Muito bem.
Terminamos o comando, damos o write para gravarmos essa configuração na memória do roteador. E vamos fazer isso então para todos os nossos dispositivos. Vamos entrar aqui em config, switch da coordenação, e aqui no CLI, enable, configure terminal, switch da coordenação. Opa, hostname, faltou o comando hostname. Vejam que ele colocou aqui uma mensagem de erro, uma entrada inválida. Portanto, então vamos corrigir hostname switch coordenação. Muito bem. Terminados os comandos, end e write para gravarmos a configuração na memória desse switch. Vamos agora então alterarmos o nome dos equipamentos terminais de dados. Para isso, vamos aqui em config e aqui em display name, vamos colocar aqui o PC1 do desenvolvimento. Note que aqui não tem end comando, é direto mesmo. Aqui o PC2 do desenvolvimento. E o desenvolvimento ele está ligado através de um ponto de acesso, um access point, PA do desenvolvimento. Muito bem. Esse PA é um PA padrão A, ou seja, trabalha a 5 GHz. Portanto, para que os nossos equipamentos terminais de dados peguem esse sinal, precisamos vir aqui no ambiente físico, desligarmos o computador, retiramos a placa padrão Fast Ethernet e na nossa prateleira aqui nós vamos verificar qual é o padrão wireless. Então basta que nós cliquemos em cada um desses módulos. NM é Network Module. Então aqui nós podemos ler aqui embaixo a especificação técnica do da nossa placa. Então o nosso padrão A é esse aqui. Ele trabalha a 5.0 GHz wireless, portanto é esse que nos interessa. Vamos colocar no alojamento e ligamos a máquina. Muito bem, fazemos esse mesmo procedimento para a outra máquina. Vamos aqui desligar a máquina, retirarmos a nossa placa padrão Ethernet e colocarmos a placa padrão wireless 5 GHz, ao nosso padrão A. Ligamos a máquina, daí a alguns instantes, então a máquina irá pegar o sinal, como nós já vimos aqui. Para nós configurarmos a nossa placa, entramos em cada um dos nossos dispositivos e aqui na interface wireless vamos mudar o SID aqui para desenvolvimento. Deixamos a autenticação desabilitada para facilitar o nosso trabalho. Então, mudamos o nosso SID para desenvolvimento. Notem que eles perdem os sinais. É necessário que aqui no nosso ponto de acesso nós façamos a adequação do nosso SID, desenvolvimento. Notem que no nosso padrão A, nós temos então o número de portas variando de 36
até 165. No nosso padrão N, nós temos 11 portas somente. Então, notem que os nossos dispositivos já se comunicam entre si. Muito bem. Aqui vamos então mudar o nosso nome do PC1 para PC da produção. E aqui o nosso PC2 para PC do suporte. É claro que em cada um desses departamentos não existe somente uma máquina. São várias máquinas que são representadas por esse PC. E aqui o nosso PC da coordenação. Muito bem. Falta nomearmos o nosso servidor. Então, esse aqui vai ser o nosso servidor internet. Nesse servidor internet, nós vamos habilitar aqui o nosso serviço de HTTP. HTTP, clicamos em ON, HTTPS também, e aqui vamos editar algumas coisas que ele tem. Né? Podemos aqui nessa paginazinha, vamos apagar tudo que ele tem aqui. E vamos deixar somente copyright da Cisco. Muito bem, vamos salvar essa alteração. Vamos aqui em Hello World. Vamos alterar somente essas mensagens para que vocês confiram depois. Isso aqui é a imagem do logo da Cisco. E aqui, vamos deixar assim mesmo. Perfeito, está ótimo. Muito bem, feito isso agora, podemos fazer a interligação dos equipamentos. Então vamos interligar os equipamentos. Porta 0 com... Então vejam que todos os equipamentos estão vazios. Portanto, para interligarmos, nós precisamos colocar a placa conveniente. Então, para tanto, vamos clicar no equipamento, vamos no físico e vejamos aqui que este suíte de desenvolvimento ele tem todos os lados vazios. Para tanto, nós vamos fazer o seguinte. Precisamos saber quantas conexões ele precisa. Uma para o PA e a outra para o roteador. Portanto, ele precisa de duas peças Ethernet. Então, vamos escolher aqui na nossa prateleira a placa correspondente. É só ler aqui embaixo na especificação que está a placa. Então, esse módulo NM1CFE é o módulo que provê uma interface Fast Ethernet. Muito bem. Então, é isso que nós precisamos. Vamos então colocar aqui as nossas duas placas. Ligamos o nosso equipamento. E vamos proceder com todos os nossos outros dispositivos. Precisamos de duas Fast Ethernet aqui também. Uma para
o PC e a outra para o roteador. Muito bem. Idem. Finalmente, o switch da coordenação. E vamos ver aqui o nosso roteador, que o nosso roteador também está vazio. Ele está vazio. Então, nós precisamos de uma ligação para cada um dos switches, 1, 2, 3, 4 ligações e mais uma ligação aqui para o nosso servidor. Então, nós precisamos de 5 placas Fast Ethernet. Então, vamos lá ver, essa aqui é uma placa Fast Ethernet, beleza? Cinco placas Fast Ethernet, ligamos a nossa máquina. Ok. Então, a partir de agora sim, podemos fazer a interligação das nossas máquinas. Vamos então interligar por cabo direto o ponto de acesso ao nosso switch, o nosso switch ao nosso roteador. E aqui vamos escolher então pela ordem a porta 0. Ligamos a máquina ao nosso switch ao nosso roteador. E assim sucessivamente até o último dispositivo. Opa! Aqui cometi um engano que eu liguei um switch a um outro switch e não é verdade. É um switch com o nosso roteador. Finalmente aqui a nossa última máquina, switch com o nosso roteador Fast Ethernet e o nosso roteador com o nosso servidor. Vejam que eu liguei aqui com um cabo direto e a nossa ligação aqui ficou vermelha. Por quê? Porque esse cabo aí é um cabo indevido. Roteador e máquinas trabalham em camadas iguais, portanto, o nosso cabo vai ser o cabo crossover. Agora sim, então, nós temos todas as nossas ligações logicamente, fisicamente corretas, identificadas por nossos LEDzinhos verdes. Bom, então agora, o que nós podemos fazer? Vamos identificar cada um dos nossos departamentos, né? Com as respectivas áreas. Então, isso aqui vai ser a área do desenvolvimento. Essa aqui vai ser a área da produção. Essa aqui é a área do suporte. Essa aqui é a área da coordenação. E essa aqui vai ser a nossa área da internet. Portanto, então aqui nós temos os respectivos departamentos devidamente identificados. Bom, e agora? Bom, agora o que nós precisamos fazer é o seguinte. Nós precisamos agora montar nosso plano de endereçamento. Vou salvar esse arquivo para que não haja nenhum problema. E agora vamos então estabelecer que o nosso domínio inicial é 192.68.0.0/17. Vejam que essa máscara aqui é uma máscara diferente da máscara full/17. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a divisão desse domínio em número de subredes, 1, 2, 3, 4, 5, de tal maneira que a gente aplique o VLSM. Para tanto, vamos então utilizar aqui o nosso bloco de notas para facilitar o nosso cálculo. Colocar o nosso bloco de notas aqui. E aí, vamos então partir para o nosso domínio. O nosso domínio é o domínio 192.68.0.17.
2.0/17. Bom, então agora nós temos que estabelecer que critério vamos usar. Bom, existem dois tipos de critério. O critério técnico, que nos diz o seguinte: você tem o RFC 1812, cujas fórmulas são número de subredes é igual a 2 elevado a n. E o número de usuários é calculado pela fórmula 2 elevado a n menos 2. Por que menos 2? Porque o primeiro IP a gente vai utilizar para nomear a faixa da rede e o último IP é o broadcast, por isso menos 2. O outro critério técnico é o do RFC 950. E nos diz que o número de subredes é igual a 2 elevado a n menos 2. E o número de usuários é igual a 2 elevado a n menos 2 também. Bom, em termos de número de usuário, menos 2 porque o primeiro IP nomeia a rede e o último é o broadcast dessa rede. Por isso, menos 2. E aqui, em termos de subredes, porque ele despreza, esse critério despreza a primeira faixa e a última. A primeira faixa porque o domínio dessa faixa tem o mesmo domínio da rede-mãe. E a última faixa porque o broadcast da última faixa é o mesmo broadcast da rede-mãe. Por isso ele despreza essas duas faixas, por isso esse menos 2. Muito bem. O outro critério que nós temos é o critério funcional, que diz o seguinte: pode ser em termos de subredes ou em termos de usuário a divisão da sua subrede. Bom, então a gente tem que decidir o que utilizar. No nosso caso, vamos utilizar o RFC 1812 com critério de número de subredes. Portanto, agora que nós temos o nosso critério, ótimo, vamos partir para os nossos cálculos. Então, começamos pela nossa máscara, barra 17, que é o 255, 255, ponto 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, mais 8 zeros completando o octeto. Isso aqui me dá o IP 255.192.0. Muito bem. Nós temos aqui 8 bits do primeiro octeto, mais 8 bits do segundo octeto, mais 17 bits. Portanto, barra 17. Barra 17 significa os primeiros 17 bits estão reservados para redes e o restante para HUDs. Portanto, então agora vamos aplicar a fórmula. Número de subredes é igual a 2 elevado a n. Vamos utilizar o critério 1812. Isto aqui nos fornece que 5 é igual a 2 elevado a n. 5 porque 5 subredes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 subredes. E isso aqui nos dá que n tem que ser igual a 3 bits. N igual a 1, 2 elevado a 1 igual a 2, não dá porque nós precisamos de 5. N igual a 2, 2 elevado a 2 igual a 4, não dá porque nós precisamos de 5. N igual a 3, 2 elevado a 3 igual a 8. Opa, 5 cabe em 8. Portanto, N igual a 3 bits. Bom, e com isso, nós podemos definir a nova máscara. Então, a nova máscara vai ser qual? A nova máscara vai ser 255.255
.1, que era antiga, e eu tenho mais 3 bits. 1, 2, 3. Portanto, nós temos 4 bits do terceiro octeto para completar, mais 4 zeros e o quarto octeto. Isso aqui nos dá, então, 255.128 mais 64 mais 32 mais 16 vai dar 240. É a nossa nova máscara. Portanto, isto aqui é /20. Ok, então, agora que nós sabemos a máscara, podemos saber a variação das subredes. Bom, como é que nós tratamos variação? Vamos tratar pelo complemento. 256 menos 240, isto aqui é igual a 16. Então, a nossa nova máscara vai variar de 16 em 16. E agora, então, nós podemos listar as redes. Muito bem. Como é que fazemos isso? Começamos a partir da primeira, 92.68.0.0, e depois, de 16 em 16, variação no terceiro bit. A variação sempre ocorre no octeto trabalhado. Então, 92.68.16.0, 192.68.32.0, .48.0, 64.0. Muito bem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 subredes. 1, 2, 3, 4, 5 subredes. Ótimo. Então, a partir de agora, o que nós podemos fazer é listar o nosso primeiro IP válido e o último IP válido, e aí depois atribuímos o IP a cada um dos positivos. Então, o primeiro IP válido aqui é 92.68.0.1. Depois o 92.68.0. Bem, agora seria o ponto 0, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 até 0,255. 255 mais 1 dá 256. Como nós não temos 256, vai 0 e vai 1. Então, 1, 0. Depois 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 até 1, 255. 255 mais 1, 256, não tem. Bota o 0, vai 1, 1 mais 1, 2, assim por diante, até 15, o número anterior à nossa faixa, que é o 254, e o broadcast dessa faixa, que é o 92.168.15.255. 255 mais 1, 256. Como não tem 256, é 0, vai 1, 1 mais 15, 16. Ótimo, é a nossa próxima faixa. E assim por diante. Então, vamos completar aqui o nosso quadro. Da mesma forma aqui, 16, 2, 3, 4, 5, até 31.254. E finalmente o nosso broadcast da faixa 9268.31.255. 255 mais 1, 256, não tem, é 0, vai 1, 31, mais 1, 32, é a nossa próxima faixa aqui. E assim nós vamos fechando esse nosso quadro. Até o nosso último IP. Aqui 192.68.48.1, 192.68.63.254 e 255. Esta última faixa
192.168.64 seria destinada para a nossa ligação do roteador à internet. Como essa faixa aqui nós precisamos somente 2 IPs, nós vamos transformá-la em /30. Por quê? /30 é a máscara que nos permite utilizar somente 2 IPs válidos. Então eu vou transformá-la em /30. Muito bem. E aí? Transformando isto aqui em /30, ficaríamos como? Bom, antes de mais nada, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui e vamos fechar essa nossa lista 0, 16, 32, 48, 64. Isso vai até quanto? Isso aqui vai até a nossa máscara, ou seja, 240.0. O nosso IP seria 192.168.240.1. 240.1. Depois 192.168.255.254 e depois que seria o broadcast dessa última faixa. Portanto, recordando o 950, ele despreza a primeira faixa, despreza a última faixa, porque a primeira faixa tem o ID da faixa igual ao ID da rede-mãe, e a última faixa tem o broadcast igual ao broadcast da rede-mãe, por isso ele expressa. Muito bem. Então, retornando então a nossa subrede 192.168.64.0, vamos transformá-la em /30 para que nós a utilizemos exatamente nesta rede da internet. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a rede 192.168.64.0. O /30 significa o seguinte, que nós temos aqui 255, 255, 255, ou seja, 24 bits, depois 25, 26, 27, 29, 30, ou seja, 61 e somente os dois últimos dígitos aqui igual a 0. E isso aqui nos fornece, então, 255.255.255.252. Só corrigindo aqui, está faltando um 5 aqui. Muito bem. Agora que nós sabemos a nossa nova máscara, vamos para a nossa variação. A nossa variação é 256 menos 252, que é igual a 4. A nossa rede varia de 4 em 4. Então, a nossa lista das subredes agora será 192.68.64.0, 192.68.64.4, 192.68.64.8 e assim até 192.168.64.252, que é a nossa máscara. Bom, aqui, então, nós temos 192.68.64.1, que é o nosso primeiro IP válido, o 64.2, que é o nosso segundo IP válido, que é o nosso broadcast. E a partir de então, quando eu somar mais um aqui, 192.168.64.4, já é a nossa próxima faixa. Como a gente só vai usar uma faixa, paramos por aqui mesmo. Portanto, aqui a gente fecha então o nosso cálculo. Agora, vamos copiar isto aqui, Ctrl C, e vamos então documentar o nosso projeto aqui, exatamente com esses cálculos aí. Então, nós temos aqui os nossos cálculos, e a partir daqui então, nós vamos fazer o nosso plano de endereçamento. Portanto, partindo aqui desse nosso PC, aqui do nosso
do desenvolvimento. Esse aqui é o primeiro IP válido e o nosso gateway, que é dessa rede, vai ser o último IP válido, o padrão. O nosso desenvolvimento, então, vai ter o IP 192.68.0.0/20. A nossa produção vai ter o IP 192.68.16.0/20. O nosso suporte vai ter o IP 192.68.32.0/20. E finalmente aqui a nossa coordenação vai ter o IP 192.68.64, 48, né? 48.0/20. Quem vai ter o IP 192.68.64.0 vai ser a nossa internet, 192.68.64.0/30. Muito bem. Então está aqui as nossas LANs com os respectivos IPs de identificação. Passemos agora então a nossa identificação aqui das máquinas. Esse P aqui então vai ser o 0.1/20 e o nosso gateway aqui vai ser o último IP válido. O último IP válido dessa faixa vai ser o 15.254. Então, 15.254/20. E aí, sucessivamente, esta máquina vai ter o 16.1/20 e o nosso gateway aqui vai ser o nosso 31.254. Então, 31.254/20. E assim sucessivamente, 32.1/20. Aqui vai ser o nosso ponto 47.254/20. Este PC da coordenação vai ser o ponto 48.1. E finalmente o nosso gateway aqui vai ser o ponto 63.254/20. Este IP aqui vai ser o ponto 64.1/30 e este aqui vai ser o ponto 64.2/30. São somente os dois IPs válidos. Portanto, nós temos aqui todos os nossos IPs rotulando todas as nossas portas. E assim, então, nós temos condições de identificar cada um desses nossos dispositivos. Faltou aqui este PC2 aqui, 0.2/20. Ótimo. Bom, agora vamos então entrar em cada um desses dispositivos e vamos então atribuir os IPs. Nos PCs, clicar no dispositivo, entrar no ambiente desktop e na aba configuração de IP. Se por acaso o DHCP estiver ativado, desative, clique no IP estático e vamos atribuir então o nosso IP aqui, 192.68.0.1. A nossa máscara é /20 e a nossa máscara /20 é 240. Então temos que acertar a nossa máscara. E o nosso default gateway, que é o 192.68.15.254. Pronto. Primeiro dispositivo. E vamos repetir isso para os demais dispositivos. Ponto 0.2. A nossa máscara 240. E
o nosso gateway. Então, todas as máquinas de determinada rede terão os gateways iguais, tá? Porque o gateway é a porta de saída dessa nossa rede. Essa porta de saída aqui, aliás, aqui, tá? Porta de saída aqui é do roteador. Portanto, então, todas essas nossas máquinas terão o mesmo gateway, assim como todas as máquinas da produção terão o gateway 31254. Então, vamos repetir isso aqui para a nossa máquina da produção, 92168.16.1, máscara respectiva, o gateway, que é o 31254. Muito bem, passemos então para o PC do suporte. Despiste da máscara e o gateway, que é o 47254. Muito bem. Vamos então para a máquina da coordenação. Quarenta e 48.1. A máscara respectiva e o gateway. O gateway é o 63254. Muito bem. Feito isso agora, nós vamos para o nosso roteador. Antes, esse servidor aqui está na internet, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocá-lo na nuvem, né? Para isso, é necessário que você selecione o dispositivo, clique em New Cluster, e aí nós temos essa nuvenzinha. Esse cluster aqui vamos denominá-lo de internet. Muito bem. Para eu acessar esse servidor aqui, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou clicar na nuvem, o servidor vai estar à disposição. Eu vou rotulá-lo aqui com o seu respectivo IP. Aqui 192.68.104.2. Entramos no servidor e aí faremos a configuração normal do IP 192.68.64.2 com a sua respectiva máscara. Agora aqui 252/30 e nós temos que pegar aqui o nosso gateway default, que é o 192.68.64.1, que é o IP que identifica a porta a qual esse roteador está ligado. Essa porta do roteador é a Fast Ethernet 4.0 que está aparecendo aqui em cima. Muito bem. Agora, vamos clicar em Back para retornarmos. E agora sim, vamos então configurar o nosso roteador aqui. Então, no nosso roteador, vamos em Fast Ethernet 0/0, vamos colocar o IP, que é o gateway da rede de desenvolvimento, que é o 192.68.15.254. A máscara 240. Muito bem. Passamos para a porta 10. A porta 10 tem esse gateway, 192.68.31.254, máscara 240, a 30, ou melhor, a 20, a 10 é a 15, a 00 é a 15, a 10 aqui, 192.68.31.254, fazendo somente a correção aqui, 240,
Agora vamos para a 2.0. 192.68.47.254. IP errado aqui, né? 2.68.47.254. A respectiva máscara. E finalmente aqui finalmente não, ainda tem a 3.0. 3.0 que é esse IP aqui. Respectiva máscara. E finalmente então a 4.0. Só lembrando que aqui a máscara é 252. Muito bem. Configurados os IPs, próxima providência imediata é testar a conectividade de todos eles. Então vamos testar a conectividade deles aqui. Deu sucesso. Ok. Podemos ir por aqui pela nosso prompt de comando. Vamos dar aqui um ping gateway 31.254. E aí a gente vai ver que ele vai repetir 4 vezes a operação, onde ele dá uma estatística aqui que ele enviou 4 pacotes, recebeu os 4, portanto 100% de sucesso, 0 perdidos. Ok? Podemos fazer desse modo também. Então, ping sempre o gateway, né? 47.254. Então, a primeira coisa que você verifica nas suas máquinas, quando você não está entrando na rede, é pingar o gateway. O gateway você vai descobrir pelo comando ipconfig_all. Pegue o gateway e pingue o gateway. Se tiver tudo bem, é porque o problema não está entre você e o gateway. Chama o gerente da rede. Portanto, então vamos aqui testar esse outro aqui. Deu sucesso. Beleza. E finalmente aqui vamos testar o servidor da nuvem com a internet. Deu sucesso. Ok. Muito bem. Então agora vamos ver. Aqui nesse roteador aqui a gente fez algumas configurações em termos do serviço HTTP. Portanto, agora, se nós pingarmos 192.168.64.2, nós vamos obter um sucesso das máquinas ao nosso servidor. Muito bem. E aí, esse servidor poderá nos disponibilizar o serviço HTTP. Então, nessa máquina, por exemplo, vamos aqui no browser, clico no botão do browser e vou colocar aqui o IP 192.168.64.2, que é o nosso IP do servidor. Vamos dar um Enter e ótimo. Temos aqui o nosso serviço HTTP disponível. Vamos aqui na página. Este é o mundo da rede de computadores que nós lá mudamos. Voltamos aqui, vamos ver o copyright da Cisco. Muito bem. Fazemos de novo aqui. Vamos aqui ver a imagem. Essa imagem da Cisco, logo da Cisco. E uma outra imagem aqui. Portanto, esse nosso serviço HTTP desse servidor está funcionando plenamente e nós temos comunicação, então, de todas as máquinas para todas as máquinas, de qualquer rede para qualquer rede. E assim fizemos a nossa configuração
usando o VLSM. Portanto, era isso que nós tínhamos que apresentar nessa videoaula. O nosso objetivo, então, foi, através de um domínio dado, aplicarmos o critério do VLSM, especificamente aqui o RFC 1812, para que nós pudéssemos definir as subredes de cada um desses departamentos, fizéssemos o plano de endereçamento IP de cada uma das máquinas e, finalmente, nós testamos a conectividade das mesmas. Da mesma maneira que nós fizemos o cálculo para o RFC 1812, o mesmo cálculo seria feito para 950. O cálculo é o mesmo, só muda essa fórmula e, no caso, nós desprezaríamos a primeira faixa e a última faixa, como prevê o nosso procedimento. Por enquanto é só, até a próxima.